Alguém já parou para pensar como é que cientistas conseguem achar um único gene no meio de bilhões de letras do nosso DNA? Pois é, a resposta está numa das ferramentas mais incríveis da biologia, a PCR. Pensa nela como se fosse uma fotocopiadora molecular de altíssima velocidade. Uma técnica que, sério, mudou a ciência para sempre. Vamos mergulhar em como ela funciona. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o conceito principal, depois passa pelos ingredientes, aí vê o processo em si, entende a escala absurda da amplificação e, no final, como é que a gente consegue enxergar o resultado de tudo isso. Então, para começar, vamos entender qual é o grande desafio que a PCR resolve. Imagina só, tentar achar e ler uma única frase numa biblioteca com milhões de livros. É mais ou menos essa a escala do problema que se tinha para estudar o DNA. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O genoma é gigantesco, mas o interesse muitas vezes é num trechinho bem específico, num único gene. Como é que se faz para isolar esse pedacinho e ter o suficiente dele para conseguir analisar? E a solução genial para isso é a PCR, que significa reação em cadeia da polimerase. A analogia da fotocopiadora molecular é simplesmente perfeita. A técnica vai lá, acha aquele fragmento minúsculo de interesse e começa a copiar, copiar e copiar milhões, até bilhões de vezes, até ter material de sobra para qualquer tipo de análise. Bom, como toda boa receita, a PCR também precisa de ingredientes muito específicos. Cada um deles tem um papel super importante para que a nossa fotocopiadora funcione direitinho. Dentro de um tubinho de plástico minúsculo, a gente mistura 6 componentes principais. Pode até parecer uma sopa química meio maluca, mas cada ingrediente ali tem uma função super precisa e que é indispensável. Vamos conhecer cada um desses atores? Primeiro, obviamente, a gente precisa do documento original, o DNA molde. É a amostra completa, sabe? Pode vir de uma gota de sangue, um fio de cabelo, uma bactéria. É nela que está a sequência específica que queremos copiar. Depois vem os primers. Pensa neles como marcadores de páginas super específicos. São pequenas sequências de DNA que a gente desenha em laboratório para que eles encontrem e grudem exatamente no início e no fim do trecho que a gente quer copiar. Eles basicamente falam para a enzima, olha, é para copiar daqui até aqui. E agora, a grande estrela do show, a Taq-DNA polimerase. Essa é a enzima que de fato constrói as novas fitas de DNA. E ela tem um superpoder. Ela é resistente ao calor. Foi descoberta em bactérias que vivem em fontes de água super quentes. E essa capacidade de aguentar temperaturas altíssimas foi o que permitiu automatizar todo o processo. Uma verdadeira revolução. Para construir as cópias, a Taq polimerase precisa de matéria-prima, certo? É aí que entram os DNTPs. São os 4 tijolinhos básicos do DNA: adenina, timina, citosina e guanina. Eles são, literalmente, a tinta da nossa fotocopiadora. E por último, mas não menos importante, o tampão e o cloreto de magnésio. Eles são a equipe de apoio. Eles criam um ambiente químico perfeito, o pH certo, a concentração de íons ideal para que a Taq polimerase trabalhe na sua máxima capacidade e com total eficiência. Ok, temos todos os ingredientes misturados no tubo. E agora, como a mágica acontece? Bom, tudo isso vai para dentro de uma máquina chamada termociclador, que nada mais é do que um aparelho que consegue mudar de temperatura de forma muito rápida e precisa. Um ciclo de PCR tem 3 etapas principais, cada uma numa temperatura diferente: desnaturação, anelamento e extensão. Vamos ver cada uma delas. O primeiro passo é a desnaturação. A máquina esquenta tudo a uns 95 graus Celsius. É bem quente. Esse calor todo quebra as pontes que seguram a dupla hélice do DNA unida e ela se abre, se separando em 2 fitas simples. Logo em seguida, vem o anelamento. A temperatura despenca, geralmente para algo entre 55 e 65 graus. Com temperatura mais amena, os primers, aqueles nossos marcadores de página, conseguem encontrar seus lugares correspondentes nas fitas de DNA e se ligar a elas. E para fechar o ciclo, a extensão. A temperatura sobe de novo, agora para uns 72 graus, que é a temperatura perfeita para a Taq polimerase trabalhar. A enzima se encaixa onde o primer se ligou e começa a adicionar os DNTPs, um por um, construindo uma nova fita de DNA e completando a cópia. Então, no final de um ciclo, a gente dobrou a quantidade do nosso DNA-alvo. Tínhamos uma, agora temos 2. Tínhamos 2, agora 4. Mas o verdadeiro poder da PCR está em repetir esse ciclo várias e várias vezes.
Esse processo de esquenta, esfria, esquenta é repetido umas 30, 40 vezes. E a cada ciclo, o número de cópias do nosso alvo dobra. A progressão não é linear, é exponencial. É uma bola de neve. E é isso que faz a técnica ser tão absurdamente poderosa. E esse gráfico aqui ajuda a gente a ter uma noção do poder disso. Olha só, depois de 10 ciclos, temos umas 1000 cópias. Ok, legal. Mas depois de 20 ciclos, a gente já pulou para mais de 1 milhão de cópias. E com 30 ciclos, chegamos a mais de 1 bilhão de cópias. Tudo isso a partir de, às vezes, uma única molécula, em questão de poucas horas. É impressionante. Certo. A reação acabou. Em teoria, temos um tubo cheio com bilhões de cópias do nosso DNA. Mas, como ter certeza de que deu certo? A gente precisa de um jeito de enxergar o que aconteceu ali dentro. A forma mais comum de fazer isso é com uma técnica chamada eletroforese em gel. É como se fosse uma corrida de obstáculos para o DNA. A gente coloca a amostra num gel e aplica uma corrente elétrica. Como o DNA é negativo, ele corre em direção ao polo positivo. Os pedaços menores são mais ágeis e correm mais longe. Se a PCR funcionou, a gente vai ver uma banda bem forte e nítida no gel, exatamente no tamanho que a gente esperava. É a confirmação visual do sucesso da nossa fotocópia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa capacidade de pegar uma quantidade minúscula, quase invisível de DNA e amplificar a ponto de a gente conseguir estudar, abriu as portas para um universo de avanços. Testes de diagnóstico, ciência forense, pesquisa básica, melhoramento genético, a lista é infinita. A PCR não só mudou a biologia, ela mudou o mundo.